Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Dando sequência às nossas atividades, eu irei falar no dia de hoje do capítulo 28 do livro A Força do Bem, do irmão Tomé. E o título é bem sugestivo, que é Quem me avisa? Onde ele fala da necessidade da escutatória. Ele ainda diz assim que o momento mais feliz de uma entidade que já alcançou um determinado grau evolutivo é conseguir trazer a mensagem do Mestre Jesus. É interessante que ele fala que a importância da gente ouvir. E eu sempre me questiono como é que nós estamos ouvindo. Há algumas semanas atrás, eu ouvi de uma pessoa que não é espírita, falando que viu o postzinho que eu fiz no Instagram sobre uma das nossas doutrinárias. Ela falou: poxa, foi tão bom, eu queria que você divulgasse mais para eu poder passar para algumas pessoas que elas estão precisando ouvir. E aí esse texto veio bem a calhar, porque ele fala como é bom quando uma entidade consegue se fazer ouvir. E eu estava lembrando como nós somos às vezes indisciplinados para ouvir. E até não gostamos de ouvir, só às vezes o que é do nosso interesse. Eu não estou falando verdadeiramente daquela escutatória que nós temos com o outro, no acolhimento, que a gente até chama do atendimento fraterno, que a gente se permite a ouvir o outro como se fosse um gesto de caridade. Eu estou falando aqui da gente ouvir os ensinamentos
e os conselhos do alto. E é interessante a gente estudar esse livro do irmão Tomé, porque ele foi um dos irmãos que conseguiu se vencer. Porque todos nós conhecemos a história de Tomé, que era aquele que precisava ver para crer. E depois dessa fase, não que ele estivesse em dificuldade, porque eu me lembro da passagem, uma das passagens bíblicas, aonde Pedro vai negar Jesus, e antes disso Jesus disse: Pedro, não é que você seja mau, é que você ainda é frágil. E percebendo os estudos de todos os apóstolos, muitos deles tinham algumas fraquezas, tinham algumas fragilidades, essa é a palavra mais certa, mas conseguiram se vencer. Todos eles conseguiram ter um caminho mais reto quando perceberam a missão, quando conseguiram ouvir. Lembro também quando Jesus foi questionado porque o povo ele falava por parábolas, e ele disse que para vocês eu posso falar direto, mas eles ainda não estão prontos para ouvir. E a gente percebe que nesse nosso caminhar a gente vai tendo também os nossos entendimentos que vão evoluindo e crescendo. E o irmão Tomé também fala da necessidade de você meditar, de você silenciar para ouvir, você silenciar para se conhecer e conseguir se trabalhar. E eu me lembro num desses encontros que nós estávamos tendo na unidade de Constância Medeiros, foi a primeira, uma quarta-feira, onde a irmã Carmen parou e no final ela disse: os irmãos pediram para sinalizar para vocês que vai fazer um tratamento com todos. Todas as quartas-feiras, a espiritualidade gostaria que vocês colocassem uma garrafa de água, deitassem, que eles iriam fazer um tratamento. Antes de ter sido anunciado essa pandemia, eles já estavam solicitando que nós fizéssemos isso. Por que eu trago esse assunto? É o que o nosso irmão Tomé vai falar. Quanto é importante nós ouvirmos e prestar atenção nos ensinamentos que os irmãos têm nos dado. Muitas vezes nós ouvimos só o que nós queremos ouvir. Muitas vezes, quando nós pedimos conselho ou pedimos orientações, na realidade nós estamos só querendo que confirme aquilo que nós queremos ouvir. Quantas vezes muitos de nós não ficamos satisfeitos quando questionamos alguma coisa aos irmãos da espiritualidade, e ele diz: silencie que você tem a resposta. Eles nos conhecem. Nós não gostamos de ouvir alguma coisa que seja de encontro àquilo que nós queremos, que vá de encontro àquilo que nós queremos. Então eles são muito cautelosos com isso. E aí o irmão Tomé também sinaliza que tem coisas que os irmãos não podem falar diretamente. Imagina se a espiritualidade dissesse assim: olha, vai ter uma pandemia, vocês vão ficar isolados. Ajudaria alguma pessoa? Não. Ele também fala sobre isso, que na realidade ia gerar um pânico, um terror, e você não saberia o que fazer, para onde ir. Seria um desequilíbrio total e não resolveria a situação. Então, o que foi que os irmãos solicitaram? Que nós começássemos algum tratamento para nos fortalecermos nessa jornada. E a gente percebe que isso fez uma diferença muito grande em nossa vida. Eu tenho visto, a gente tem acompanhado a quantidade de pessoas que têm buscado ouvir as doutrinárias, as meditações
e os atendimentos espirituais. Muitos podem pensar, é porque tem gente que está com tempo vago. Eu digo que não. Eu digo que tem pessoas que já estão entendendo a necessidade de acompanhar essa vibração positiva para o alto. É o que nos fala o irmão Tomé no livro. Quando você se permite e está mais atento a ouvir a espiritualidade, o Cristo, ele fica mais feliz. Que nós estamos já recebendo as indicações e as orientações da espiritualidade maior. Se algum amigo te fala alguma coisa e você se acha domina aquele assunto, muitas vezes você não ouve. E o ouvir não é fácil. Nós gostamos de falar, nós não gostamos de ouvir. Interessante, eu me lembro muito dos nossos amigos espirituais. Ele tem alguns ensinamentos que são muito interessantes. A gente muitas vezes passa sem perceber a profundidade disso. Tem uma irmã espiritual que ela gosta muito de falar. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. E a gente nunca parou para entender e perceber verdadeiramente o que ela quer dizer com isso. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. E aí a gente começa a compreender que não é uma palavra vã que ela está soltando. Ela está dizendo que a gente precisa estar mais desperto para ouvir os conselhos da espiritualidade. E um outro ensinamento dela, que é interessante, que ela diz que a gente precisa perceber que nós temos um par de ouvido e uma única boca. Então, é para a gente aprender a ouvir mais e falar menos. E o falar menos é o necessário para a gente conseguir ouvir. Os irmãos nos ensinam. Eu acredito que muitas pessoas nesse momento, nesse período, têm feito muitas orações. A oração é o falar. É falar, é o pedir, é a gente dizer das nossas necessidades. Mas como é que nós iremos ouvir a resposta? Já pararam para pensar como é que vem a resposta? Que muitas vezes a gente fica esperando que a resposta bata na nossa porta, que venha por um dos nossos irmãos, dos nossos conselheiros. Mas alguns irmãos da espiritualidade dizem o seguinte: para você ouvir, você precisa meditar. Quando você medita, você ouve. Quando você ora, você fala. Se você falou, se você pediu ou se você agradeceu, você quer ouvir. Como é que você vai ouvir? Quando você começar a meditar. E o irmão Tomé também fala que essa meditação que nós deveríamos fazer diariamente vai nos auxiliar em muitas coisas. Tem pessoas, por estar com os horários um pouco desregulados pela questão da pandemia, não tem dormido direito, tem estado num estado muito de ansiedade, comendo mais, saindo do equilíbrio. Então, seria necessário meditar mais tempo. Aproveitar, colocar na nossa agenda diária um tempo para meditar. Vai ajudar no sono. Quem medita um pouco antes de deitar para dormir, faz com que você tenha um sono melhor. E ele ainda nos diz o seguinte: quando você medita, e dentro dessa meditação, você solicita que durante o seu sono você possa ter um encontro para ter uma resposta. Se você se preparar o suficiente, pode ter certeza que você vai receber, vai ter
esse encontro durante o seu sono. Mas se você não se prepara para dormir, se você não medita para se encontrar num estado mais regular do seu eu todo, como é que você vai chegar nas esferas espirituais um pouco mais elevada para ter esse encontro? A gente sempre espera que a espiritualidade desça o seu grau para nos alcançar. E na realidade a gente tem que aprender a aumentar o nosso grau de sintonia para receber essas mensagens de maneira mais direta, por assim dizer. Eu ouço as pessoas falarem, poxa, um irmão, um apóstolo, como é que ele consegue baixar tanto de vibração para trazer uma mensagem? Ele tem os intermediários dele. Mas nós precisamos aprender também a elevar a nossa sintonia, as nossas vibrações, para conseguir perceber as mensagens dos irmãos. Esse é o conselho do nosso irmão Tomé. Aquele irmão que precisava ver para crer, nos ensinou algo depois diferente, que precisamos crer para poder ver. Se você crer, você vai ter a oportunidade de ver. Como assim? Você vai conseguir, se você consegue crer sem ver, você vai entender, vai ouvir e vai conseguir executar os ensinamentos da espiritualidade. Imagina a gente conseguir chegar num estado de vibração tão boa que possamos ter esse encontro com o nosso Jesus. Que maravilha! Para a gente não esticar mais o assunto, é um livro que a gente recomenda a todos a fazer um estudozinho, As Forças do Bem, do irmão Tomé. E ele fala que muitos já despertaram com a leitura desse livro. Que cada um procure fazer a sua avaliação. Você já escuta o que você escuta e como você escuta. Você já segue as orientações? Por que você segue essas orientações? E como você está seguindo essas orientações? Se questione um pouco sobre isso. Nós temos buscado fazer um pouco a nossa parte, trazendo as mensagens, falando um pouco das mensagens que os irmãos nos recomendam pelo estudo dos livros. Mas eu pergunto, e vocês? O que tem feito? Então, meus irmãos, que possamos cada vez mais estar atentos à mensagem da espiritualidade maior. Que possamos estar dispostos a vencer a nós mesmos, ouvindo mais os conselhos dos irmãos espirituais. Que possamos ter hoje a fé que o irmão Tomé já tem, para poder ver de maneira, não com os olhos, mas com o coração, de maneira mais ampla, percebendo o que é que a espiritualidade quer nos dizer a cada mensagem, a cada momento. Agora vamos nos preparar para o nosso atendimento espiritual com os passos. Já solicito a todos que se encontram em tratamento que possa colocar um copo ou uma garrafa de água. As pessoas que desejarem podem procurar seu leito, deitar, se acomodar um pouco
para que possamos dar início ao nosso atendimento espiritual. Solicito mais uma vez que possamos fechar os nossos olhos para nos permitirmos que os irmãos espirituais possam trabalhar no nosso campo sutil. Feche os olhos mais uma vez e exercite o exercício da respiração. Respire, se acalme e eleve seu pensamento. Envolva-se em oração. Solicite a espiritualidade maior que possa permitir que nesse momento os atendentes espirituais possam se aproximar de cada um de nós. Se coloque de maneira receptiva. Confie. Pedir aos bons espíritos que possa derramar sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a vida dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de jornada, bênçãos de amor, de paz, de saúde, de prosperidade, de paciência, de calma. E os irmãos possam retirar do nosso campo sutil as energias mais densas e transformá-las em energias salutares que tanto nós necessitamos nesses momentos. Que essa energia não fique só em nós, no nosso lar, que ela possa se expandir e chegar à casa dos nossos vizinhos, abençoando essa comunidade onde nós vivemos, que possa levar a paz, a sabedoria, a temperança a todos os irmãos. Que possamos nesse momento parar um pouco e lembrar das pessoas que nós sempre solicitamos orações e bênçãos. Vamos envolvê-la nesse momento, nessa energia de amor, nessa energia de paz, nessa energia de saúde. Que possamos também praticar a caridade e doar um pouco da nossa energia aos irmãos que se encontram nos hospitais, passando por esse processo de enfermidade. Que possamos doar um pouco da nossa energia aos nossos irmãos que não têm um teto, que não têm um leito, que se encontram nas ruas. Que possamos doar um pouco dessa nossa energia aos irmãos que perderam a sua liberdade, que se encontram nos presídios, nas cadeias, que eles possam ter a resignação, a coragem e a determinação de mudar. E que possamos, de maneira especial, vibrar e orar por esses irmãos que estão na frente, nesse campo de batalha, contra esse vírus que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Possamos orar por esses corajosos, esses verdadeiros guerreiros, que muitas vezes se colocam em risco para ajudar o próximo. E aos nossos amigos espirituais, Dr. Bezerra, Dr. André Luiz, ao Cristo, que possa abençoar e proteger a esses irmãos.
Te agradeço agora, Jesus, pela nossa vida, por cada oportunidade e por permitir que estivéssemos aqui, orando para todos que necessitam. Te agradecemos. Gratidão, gratidão, gratidão. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de paz, de harmonia e de saúde. Que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor esteja com todos nós. Que a nossa semana seja uma semana abençoada e de boas notícias. Que o Senhor nos proteja agora e sempre.